deixará, Deus cuidará de ti. Os irmãos podem se assentar. Nós concluímos o estudo da pergunta de número 80 na quarta-feira passada, que falou sobre a diferença que o Catecismo de Heidelberg, não somente o Catecismo de Heidelberg, mas todas as confissões de tradição reformada, de herança reformada, a diferença entre a ceia do Senhor e o sacrifício da missa oferecida pelos católicos romanos. O Catecismo de Heidelberg vai tratar de uma pergunta específica. Os nossos padrões de fé também tratam, os padrões de fé adotados pelos presbiterianos. A nossa confissão de fé e os catecismos também falam sobre isso. E o objetivo é fazer uma análise, uma exposição do que a Bíblia diz a respeito do assunto. Então, do mesmo modo que o católico romano, ele acredita ser uma afronta a Cristo, não se curvar ao pão e ao vinho, porque eles acreditam que ali Cristo se faz presente transubstancialmente, e não fazer isso é não adorá-lo. Os protestantes acreditam que quando alguém se curva ao pão e ao vinho e presta adoração a eles, está negando o que a Escritura ensina ou diz, quando Cristo não prometeu se fazer presente visivelmente ou transubstancialmente no pão e no vinho, mas a sua presença seria espiritual e os elementos sempre seriam símbolos do seu corpo e do seu sangue. A grande diferença é quando nós olhamos para a Bíblia e interpretamos a Bíblia conforme o seu ensinamento. Por exemplo, Jesus Cristo disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Nós não pegamos um cálice e agora começamos a acreditar que aquele cálice é o novo pacto que Cristo fez conosco. O cálice é símbolo da nova aliança por conta do que contém dentro dele, que é o vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Do mesmo modo, quando Cristo disse: "Isto é meu corpo que é dado por vós", ele não queria dizer que o pão se transformaria em seu corpo e que nós comeríamos a carne de Cristo. Eu já falei algumas vezes, mas vou observar mais uma vez, talvez você nunca tenha ouvido essa explicação. Vocês já viram que protestantes celebram a ceia distribuindo pão e vinho. E se você já foi católico romano, assim como eu no passado, você só recebeu do sacerdote a hóstia consagrada. A pergunta é: por que nós só recebíamos a hóstia, e ainda hoje os católicos romanos só recebem a hóstia, e só o sacerdote no altar ele come o pão e o vinho? Porque eles acreditam que quando o elemento é consagrado e ocorre o milagre da transubstanciação, a hóstia passa a ser corpo e sangue de Cristo, e onde tem corpo tem sangue. Então você já toma o corpo e o sangue, segundo a compreensão católico-romana. Mas lembrem-se, a Escritura diz claramente: pão e vinho, símbolos, não deveria ser dado somente um, mas ambos. E eles sempre apontariam para aquilo que Cristo fez por nós. Então, vejam aí onde está a grande diferença. Quando você olha até a própria arquitetura de uma igreja protestante, veja aqui, tudo tem a ver, até a estética. Nós não chamamos o lugar onde o ministro fica e os presbíteros da igreja no dia da ceia de altar. Se você chama de altar, você ainda está com a mente católica, romana. Se chama presbitério, porque nós não temos altar, não tem sacrifício aqui. O presbitério é onde os presbíteros ficam, ou o presbítero docente fica. Então nunca chame de altar, é presbitério. Por que não é mais altar? Vou explicar para vocês. Quando o templo deixou de existir, foi destruído, o que é que acontece? Os sacrifícios eles acabam. Porque Cristo seria o sacrifício, tudo apontava para ele. De forma que o sacrifício hoje que o crente presta, qual é? Sacrifício de louvor. Hebreus nos lembra disso. E o que mais? Obediência. Romanos 12:1. Então, você não oferece mais Cristo sendo sacrificado sem sangue, de forma incruenta, quando celebra-se ou quando você celebra a Santa Ceia do Senhor. Não. O altar é substituído pela mesa do Senhor, porque Cristo já derramou o seu sangue por mim e por vocês. Então não tem mais necessidade de sacrifício.
O sacrifício que nós ofertamos a Deus é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus e a nossa obediência a Ele, tão somente. Então vamos partir para a sequência das perguntas. Aqui hoje a pergunta de número 81, ela também vai esclarecer um ponto importantíssimo. A pergunta é: quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que, em verdade, estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Olhem só que interessante. Quem deve vir à mesa do Senhor? Os fracos. Jamais os hipócritas. O hipócrita não é aquele que faz tudo errado. Porque eu e vocês somos ainda pecadores e sempre temos a tendência a fazer o errado. Somos fracos. O hipócrita é aquele que ou desconhece ou sabe que está errado, mas quer mostrar a todo mundo que está certo. Se considera forte. A ceia do Senhor ou a mesa do Senhor não é para hipócritas. Porque assim como eu preciso me alimentar diariamente para que o meu corpo fique forte e saudável, o crente precisa aproximar-se da mesa do Senhor com esse sentimento, esse desejo espiritual de ser alimentado por Jesus Cristo. Por isso que o catecismo diz: quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que, em verdade, estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo. Então, quem deve se aproximar da mesa do Senhor? Todos aqueles que, em sua caminhada cristã, porque já se entregaram a Cristo, ainda reconhecem a necessidade que tem dele. Vejam, irmãos, a ceia do Senhor, então, não é um momento apenas para que você participe como membro da igreja e faça parte de todo aquele rito religioso e que você não pode faltar de maneira nenhuma. Na realidade, você deveria priorizar sempre a Santa Ceia, porque é naquele momento que você está necessitado ou deve revelar a sua necessidade de também tomar esse meio de graça e alimentar-se do pão e do vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Quando você faz isso, você se entrega ao Senhor, você revela a sua dependência do Senhor, você mostra que, sendo fraco, você quer fortalecer a sua fé e quer corrigir a sua vida. Vejam só as passagens que são sugeridas pelo catecismo. São duas passagens, as duas na primeira carta aos Coríntios. Vamos para lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. A partir do versículo de número 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo de número 14. Chegaremos... durante a nossa leitura, nós vamos percorrer do versículo 14 ao versículo 22. Vejam só qual a mensagem que Paulo traz aqui para as igrejas. 1 aos Coríntios 10, de 14 a 22. Vamos ler? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios? Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Paulo estava deixando claro que o crente não pode ter comunhão com outro Deus. Porque se ele adora a Deus, mas serve a outros deuses, a consequência prática é essa: os ídolos não têm valor nenhum. Por detrás deles estão os demônios. Você não pode ser devoto ou você não pode servir ao Senhor de toda a terra. Você não pode viver para Cristo Jesus e ao mesmo tempo para os falsos ídolos ou para os falsos deuses. Então, tudo aquilo que você faz e que desvia você desse caminho, revela a sua fraqueza, revela a minha fraqueza. Revela a minha necessidade de sempre considerar o que eu tenho e o que eu possuo em Cristo, pelo seu precioso sangue, vida, comunhão com Ele. A comunhão que eu tenho é com o seu corpo e com o seu sangue. Como posso, então, tendo comunhão com Cristo, buscar comunhão com outros deuses falsos ou com outros ídolos que por detrás são demônios que recebem a adoração dos homens que são escravos de seus próprios pecados? O apóstolo Paulo, então, ele vai deixar bem claro que a nossa associação, o cálice que nós devemos beber, a mesa da qual nós devemos participar, é a mesa do Senhor, jamais a mesa dos demônios. Então, os que devem vir à mesa do Senhor são aqueles que sempre, ao receber exortação semelhante a esta do apóstolo Paulo, vão até o Senhor descontentes do seu próprio estado espiritual, descontentes da sua própria estrutura humana, porque olham para si mesmos e se reconhecem fracos, limitados, falhos, não merecedores de tamanho amor e graça. É aí onde entra a maravilhosa graça de Jesus, nisso tudo. Você se aproxima da mesa do Senhor, não mais de um altar. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Você se aproxima da mesa do Senhor, revelando a sua total e inteira necessidade de Cristo. E quando você faz isso, por causa dos seus pecados, você faz porque confiado você está de que todos eles já foram cravados na cruz do Calvário. Olhem só a relação que há. Todas as vezes que eu me apresento diante do Senhor, e eu como o pão e bebo o cálice, eu nunca devo olhar para mim mesmo como uma pessoa suficientemente pronta para isso. Mas também essa atitude não deve me afastar da mesa do Senhor. O que é que geralmente acontece quando nós pecamos contra o Senhor? Por vezes os presbíteros estão servindo a ceia aos irmãos e percebem que alguns irmãos se abstêm de tomar a ceia. Isso é autodisciplina, não é bíblico. Você não tem o direito de fazer isso porque Cristo não lhe dá o direito a isso. Cristo lhe convida a confessar o seu pecado e a comer do pão e beber do cálice. Veja que a situação é totalmente diferente quando alguém passa por um processo de disciplina e essa disciplina é necessária porque o seu pecado se torna público e ele envergonha o evangelho do Senhor. Ele precisa ser tratado para que ele não coma e beba juízo para si. Mas a autodisciplina, ela não é permitida na Bíblia. Você não pode simplesmente dizer, hoje eu não estou pronto para tomar a ceia do Senhor. Ninguém está pronto nunca. Você pode até se apresentar aqui, diante da mesa do Senhor, diante dos presbíteros, e dizer assim, hoje eu posso tomar a ceia porque eu não briguei com minha esposa, porque eu não buzinei contra o carro que me trancou, e eu fui certinho, correto no meu trabalho, eu não fiz nada errado. Ninguém pode se apresentar dessa forma ou desse modo, porque se assim fizer, vai estar revelando a sua autoconfiança, ou seja, você vai estar confiando em você mesmo. Não, toda vez que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, o sentimento deve ser o mesmo. Eu tenho parte, comunhão com Cristo, com o seu corpo e com o seu sangue, porque Ele se sacrificou, deu a sua vida, entregou-se por mim. Eu jamais teria capacidade própria de fazer isso. Eu jamais teria mérito próprio para poder me aproximar da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo seguinte aí, observem aquela passagem onde nós temos a instrução para a ceia do Senhor, a partir do versículo 23. Onde, ao mesmo tempo
que os que estão descontentes consigo mesmos, por causa dos seus pecados, e que mesmo assim confiam que todos eles foram perdoados e que o mal que ainda lhes resta foi coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e desejam fortalecer a sua fé, corrigir as suas vidas cada vez mais. Toda vez que eu me aproximo da mesa do Senhor desse modo, também há uma advertência para que os hipócritas e os que não se arrependem, eles não tomem parte na mesa, para que não comam e bebam juízo para si. Vejam só, todo pecado precisa ser tratado. Você não pode se aproximar da mesa do Senhor deliberadamente pecando contra o Senhor. Há uma diferença muito grande em ser pecador, em reconhecer a sua fraqueza, em reconhecer que você não passa um dia sequer sem quebrar a lei de Deus, e você só é salvo pela graça de Jesus. É uma diferença muito grande nesse aspecto e no aspecto da pessoa que vive como um hipócrita. Ele vive com uma máscara, ele esconde aquilo que ele é dos outros e ele não procura tratar-se diante do Senhor, sinceramente, abandonando os seus pecados. Esse aí é o hipócrita. Este não pode, de maneira nenhuma, chegar à mesa, porque se ele fizer isso, ele vai comer e beber juízo para si mesmo. Vejam só, nas instruções que são dadas pelo apóstolo, nessa passagem que é conhecida da gente, porque nós já examinamos mais de uma vez, o apóstolo vai tratar desse tema aí. Veja, a partir do versículo 23, nós vamos até o versículo 32. Vamos ler juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos dar uma pausa aqui. Olhem que, no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor, existe a necessidade do discernir o corpo e o sangue de Cristo. Esse aqui é um ponto importante, porque os filhos da aliança, eles recebem o batismo, que é o selo de ingresso ao povo do pacto, à igreja de Cristo, mas eles ainda não podem tomar parte na ceia até que professem publicamente a sua fé. Porque professar publicamente a fé implica você provar para o conselho de presbíteros da sua igreja, seus pastores, e para toda a igreja que você é capaz de discernir o corpo e o sangue de Cristo. Então, o que é que acontece com a criança, com o menino, com a menina? Eles vão crescendo e aprendendo o evangelho, eles vão sendo preparados para que no dia em que possam responder, discernindo o corpo e sangue, eles então professem a sua fé. Vejam só que o apóstolo Paulo está dizendo é que quem toma parte na mesa do Senhor precisa ter consciência, veja o versículo de número 27, de que quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. A indignidade aí diz respeito a esta atitude hipócrita sem arrependimento. Porque o arrependimento segundo Deus, ou o arrependimento segundo a palavra de Deus, envolve a quebra daquela prática errada, pecaminosa, contrária a Deus, onde eu desejo servir ao Senhor e eu abandono tudo aquilo que me impede de caminhar junto a Ele. Então, para o judeu, por exemplo, na mente do judeu, como funcionava o arrependimento? Você pecou contra Deus, você é confrontado com a lei de Deus, a lei de Deus revela o seu pecado, que é contra Deus. Lembre-se, todo o pecado do homem, primeiramente, é contra Deus, você peca contra Deus. E, na mente do judeu, o arrependimento, então, envolvia o quê? Reconhecer o pecado,
confessá-lo diante do Senhor, abandoná-lo e nunca mais tornar a fazê-lo. Então veja que é uma atitude radical, de você cortar o mal pela raiz. Quando você não faz isso, você alimenta, cuida, você cria o pecado e torna-se um hipócrita. O que é que você vai fazer? Você vai tentar escondê-lo de todo mundo, mas não vai conseguir esconder do seu Senhor. Nem eu também. E quando comemos e bebemos o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, nós vamos fazer isto indignamente e vamos nos tornar réus do corpo e do sangue de Jesus. Versículo de número 28, portanto, nos chama a atenção para o autoexame, que é outro ponto importante, porque os nossos filhos, quando são recebidos em aliança, eles precisam ser preparados para que respondam por si mesmos e entendam o significado deste autoexame. Porque o examinar-se o homem a si mesmo, para comer o pão e beber do cálice, é esse reconhecimento aqui que o catecismo está ensinando, de que você é fraco, que a mesa do Senhor é para os fracos, que você é pecador, a mesa do Senhor é para pecadores, porém redimidos, purificados, limpos pelo sangue de Jesus, que reconhecem que são pecadores, mas que lembram que o sacrifício de Cristo na cruz perdoa e purifica o seu ser de todos os seus pecados. Aí está a grande diferença. Quando você faz o autoexame, você então também deseja ser fortalecido, ser encorajado, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, e aí você come o pão e bebe o cálice de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Perceba que não se torna algo mecânico. E às vezes nós somos muito prontos em fazer críticas à Igreja Católica Romana, por exemplo. E aí nós fazemos duras críticas e dizemos aquela procissão sempre ali se curva diante do ostensório, e depois aquela grande fila recebe a hóstia, o padre coloca em suas mãos ou dentro da sua boca e tal. Aquilo tudo é um ritual. E quantas vezes nós não tomamos a ceia assim? Um ritual, mero ritual. Mensalmente fazemos isso, porque nós nos esquecemos do autoexame, nós esquecemos da necessidade de avaliarmos o nosso coração. O mesmo apóstolo diz: examinem-se a si mesmos, para que vocês vejam se de fato estão em Deus. Ou seja, é um exame profundo que nós devemos fazer constantemente. E esse exame profundo, irmãos, quando fazemos com sinceridade, à luz da Bíblia, inevitavelmente, não tem como fugir, vai revelar de fato quem a gente é. A gente aqui, comportadamente falando, somos ótimos, mas no dia a dia, no trato com o nosso cônjuge, marido e mulher, filhos, lidando com o trabalho, sendo patrão ou sendo trabalhadores, empregados, lidando no trânsito, lidando com os negócios, lidando com os olhos, lidando com o que nós falamos. Quando nós sentamos e fazemos um autoexame à luz da Bíblia, nós lembramos de fato que se não fosse a graça de Jesus, a gente não estaria aqui, jamais. E não seríamos admitidos à sua mesa, jamais. Por obra ou por mérito próprio, jamais. Então o autoexame me faz lembrar disso. Versículo 19, pois quem come e bebe sem discernir o corpo aqui é esse autoexame que me faz avaliar toda a obra sacrificial de Cristo em meu favor e suas implicações para a minha vida, para a minha fé. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que o pastor sempre adverte aqueles que estão na igreja, no dia da Santa Ceia, para que não comam e bebam sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, para que não comam e bebam aqueles que ainda não assumiram compromisso com Cristo, ingressando em seu reino através do batismo, professando a sua fé, porque se você fizer isso, em desobediência à palavra do rei, você vai comer e beber juízo para si, porque você ainda não pode ser admitido à mesa. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus e fazer aquilo que Ele manda. Você precisa crer e você precisa ser batizado.
Versículo de número 30 vai nos lembrar então agora, até o 32, o seguinte, vamos ler. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vejam a importância do autoexame. E Paulo está tratando aqui, o apóstolo Paulo está tratando aqui de um problema local em Corinto. Capítulos anteriores nos mostram isso, os capítulos que vêm antes. No meio do povo de Deus havia um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Eles eram da mesma igreja. Dentro da igreja em Corinto, eles estavam tendo problemas sérios de diversas divisões, partidos, briga feia. A igreja que tinha muitos dons era uma igreja extremamente soberba e vaidosa, então tinha muita confusão. Veja só o que Paulo então diz. Quando o evangelho é pregado, ensinado, ele lembra aquilo que eles sabiam. O que é que ocorre? Eles então são avaliados pelo Senhor. Quando nós fazemos o autoexame, quando nós fazemos o exercício de examinarmos o nosso próprio coração, nunca deve ser feito fora ou longe da palavra, nunca. Tem que ser com a palavra. Porque se eu faço isso longe da palavra, então eu vou começar a criar, mas Senhor, olha, eu sou assim, Senhor. Eu estou pecando nessa área aqui. Mas veja tudo que eu faço para a igreja, Senhor. Veja, Senhor, como eu louvo, veja como eu ensino, veja como eu prego, veja como eu sou pronto em ajudar as pessoas. Senhor, eu tenho esse pecado aqui, mas olha tudo que eu faço. Se você faz uma análise longe da Bíblia, você vai começar a tentar usar os seus próprios argumentos. Mas quando a gente faz um autoexame olhando para a Bíblia, e foi o que Paulo tratou aqui, então aplica-se versículos 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é verdade? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se formos julgados pelo Senhor, se formos julgados por Ele, pela palavra, se Ele nos trata, nos disciplina e corrige como um pai que ama o filho, então não seremos condenados com o mundo. Há enfermidades, e essa é uma das passagens aqui bem específicas a respeito disso, há enfermidades que o homem sofre por conta dos seus próprios pecados. Em linhas gerais, a queda ela afeta toda a criação, inclusive o homem. Recentemente, veja que é uma reportagem que chama a atenção, saiu no Globo, uma reportagem recente, onde os cientistas não estão conseguindo compreender o que está ocorrendo nas regiões geladas. Focas estão estuprando pinguins. Parece brincadeira. Focas estão abusando sexualmente de pinguins. Como é que isso pode acontecer? Os cientistas que sempre dizem que tudo funciona na base do instinto estão sem compreender. A queda afetou toda a criação, desorganizou a criação. Os efeitos da queda são perceptíveis até quando nós olhamos a própria atitude dos animais. Imagine os homens, que são os causadores de tudo isso. Então, há pecados que provocam enfermidades, e aqui, versículo de número 30, nos lembra isso. Em geral, toda enfermidade é fruto da nossa estrutura caída, mas há enfermidades específicas que vêm por conta da falta do autoexame, da preparação para lidar com aquilo que Deus santificou. Versículo de número 30 diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. O fraco aqui não é aquele que se considera fraco e precisa da mesa do Senhor, não. Aqui a relação é fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, tinha gente adoecendo e tinha gente morrendo na igreja de Corinto, porque diante de toda aquela confusão, eles ainda estavam tomando a ceia do Senhor, indignamente. Imaginem, um filho que estava tendo relação sexual com a sua madrasta, ambos tomando a ceia do Senhor. Divisões e mais divisões, a confusão muito grande, brigas e problemas, e todos estavam tomando a ceia do Senhor sem se perdoar. Tudo isso estava trazendo seríssimas doenças para o povo em Corinto,
E o apóstolo Paulo diz no versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e ele ainda diz, e gente que estava morrendo, e não poucos que dormem. A palavra dormir, ou o verbo dormir na Bíblia, ele sempre está relacionado ao crente. Quando ele morre no Senhor, ele descansa, ele dorme. E aqui dormir, veja que num significado de juízo também, mas aponta para a mesma realidade. Alguns estavam morrendo porque eles estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Por que Paulo deu tanta ênfase ao autoexame? Por que Paulo deu tanta ênfase na preparação? Porque, irmãos, nós não podemos lidar com aquilo que é santo de maneira leviana. Nós não podemos tratar aquilo que é santo de maneira negligente. Vamos tomar outro exemplo aqui. Nós somos mordomos do Senhor Jesus Cristo. Todos os bens que Ele nos deu, Ele nos confiou, mas pertencem a Ele. O que é que acontece muitas vezes quando a coisa aperta em nossa casa? Nós fazemos a nossa contabilidade, nós fazemos e organizamos toda a nossa agenda, e aí nós percebemos que por conta de uma desorganização financeira, eu não estou falando aqui dos problemas que vêm de repente, eu estou dizendo do gastar mais do que se ganha. Quando isso acontece, por vezes, nós ficamos preocupados, aflitos. Qual é a primeira coisa que muitos fazem? Muitos crentes fazem. Eu tenho que tirar alguma coisa aqui. Eu não vou tirar a TV a cabo não, pastor. Eu ainda gosto, porque eu não posso perder o futebol da quarta-feira. Eu não vou também tirar de maneira nenhuma a internet, pastor, porque eu gosto do Facebook, do Twitter. Eu vou tirar o dízimo. Eu vou tirar logo o dízimo. Eu tiro, porque se eu tirar o dízimo aqui, eu resolvo os outros problemas. Eu brinco com aquilo que é santo. Eu brinco com aquilo que deveria vir em primeiro lugar. Eu não levo a sério aquilo que o Senhor diz, pertence a Ele. Deve ser dado com alegria à casa dEle. O mesmo ocorre, irmãos, quando nós olhamos para a ceia do Senhor e enxergamos a ceia do Senhor de maneira indigna. Não podemos fazer isso. Em nenhuma área da nossa vida, irmãos, nós podemos fazer isso, porque tudo pertence a Cristo. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 10 que nós acabamos de ler, ele vai nos lembrar disso. Se vocês voltarem para lá comigo, versículo de número 31, vamos ler. Com esse texto eu quero finalizar. Versículo 31. Vamos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então não tem área que a gente pode escolher e considerar não santa. Tudo nós devemos fazer, entendendo ou compreendendo que tudo pertence ao Senhor. E o que é que nós devemos então, como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa posição? O tema aqui fala a respeito de vir à mesa do Senhor. É aquilo que a Escritura nos diz. Temos comunhão com Ele, em Cristo, com Cristo, corpo e sangue. Nós não devemos fazer isso indignamente. Devemos nos preparar, nos autoexaminar. Devemos reconhecer as nossas fraquezas, mas lembrar que todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Essa é a razão porque eu devo vir e me apresentar, mas arrependido dos meus pecados, buscando força e fé nele, para crescer e não regredir na fé cristã. É preocupante quando um cristão, que tem tanto tempo de caminhada, ele não progride, ele regride ou ele estaciona. Ele precisa crescer, é a ordem do Evangelho. E ele só vai crescer se este crescimento estiver ligado à graça e o conhecimento em Cristo Jesus. Quarta-feira que vem a gente prossegue e estuda mais um pouco a palavra de Deus, seguindo a orientação do Catecismo de Heidelberg. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra, exaltamos o teu nome, por teus benefícios para conosco em Cristo Jesus. Nós te louvamos ao Senhor, porque um dia não tínhamos acesso à mesa, mas o Senhor nos chamou e, por seu sacrifício, nos tornou puros e santos, justos diante do Senhor, não porque tivéssemos justiça própria, mas porque o Senhor mesmo creditou a nós a sua justiça. E eis a razão porque, ó Pai, nós
aprendemos na palavra e somos lembrados na palavra, e como é preciosa a nossa comunhão com Cristo. Temos comunhão com Ele, seu corpo e sangue. Ao tomarmos a ceia, comendo o pão e bebendo o cálice, não podemos nos separar desta realidade. Eis porque, Senhor, é tão importante para nós refletir e aprender e reconhecermos juntos a necessidade do autoexame, para que não comamos e bebamos juízo, para que não tomemos a ceia do Senhor indignamente, para que não adoeçamos ou até mesmo morramos por considerar de forma leviana aquilo que o Senhor santificou para a sua glória. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos faz lembrar que nós não podemos nos afastar da mesa, mas devemos fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Se temos algum problema com o irmão, deixemos a oferta, nos reconciliemos com ele e assim possamos tomar parte na mesa. Se temos algum pecado oculto, que confessemos ao Senhor, que arrependidos nos aproximemos da mesa com fé, para que sejamos fortalecidos, alimentados e santificados. Que se ainda estamos tão longe, distantes desta mesa, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo, recebermos o batismo, professar a nossa fé e assim, admitidos, nos assentarmos com os irmãos e recebermos do Senhor o pão e o vinho. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos juntos a Tua Palavra. Livra-nos do mecanismo ou da mecanicidade, às vezes, da fé, de fazer tudo mecanicamente, de fazer tudo como se fosse apenas mais um ritual, mas que seja um momento sempre de graça, de misericórdia, de paz para o Teu povo. Saber que em Cristo Jesus estamos unidos e que em Cristo Jesus nós podemos então fazer parte desta mesa do Teu reino, comer e beber e nos preparar para o grande dia da ceia das bodas do Cordeiro. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.